Viva a Voz de volta! Ana Carolina Tomé traz para nós informações sobre racha no PL. Oi, Ana, boa noite novamente. Boa noite novamente para você, Débora. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, disse que as coisas no PL estão meio desencontradas e que todas as peças parecem se encaixar para deixar o pai cada vez mais isolado. Bolsonaro está preso cumprindo pena por tentativa de golpe. A reação do ex-vereador em uma publicação nas redes sociais ocorre após a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que Bolsonaro não define sozinho os candidatos para as eleições deste ano e que as listas de apoio do ex-presidente são, na verdade, palpites. Valdemar disse à CBN que o acordo sempre foi Bolsonaro indicar candidatos ao Senado e ele indicar os governadores. A sugestão, segundo Valdemar, foi feita pelo próprio Bolsonaro. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, confirmou à CBN o acordo e disse que a prioridade é ter um número maior de aliados no Senado. Bolsonaro é responsável, e ele sempre disse, todos sabem, pelas indicações ao Senado e o partido, as indicações ao governo. E assim deve acontecer, tendo o Flávio como articulador do presidente Bolsonaro. Realmente, o presidente precisa, e disse, conversamos sobre isso quando visitei, eleger aqueles ao Senado, não só para que a gente tenha a maioria, mas aqueles alinhados com ele que não tenham rabo preso, senão nada adiantará. Em resposta ao presidente do PL, Carlos ressaltou que foi orientado que Bolsonaro faria, então, uma lista de pré-candidatos, que ele apoiaria tanto ao Senado como aos governos estaduais e que o PL poderia dar uma força, inclusive em outras situações. E acrescentou ser estranha a repetição de fatos como esse, segundo ele, de forma acentuada. Em uma outra publicação no X, Carlos declarou que o PL está organizado para atacar os filhos de Bolsonaro. Essa outra reação foi a fala do ex-assessor do deputado federal Nicolas Ferreira, que utilizou um trecho de um vídeo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para aumentar as tensões entre os dois. Inclusive, no sábado, após visitar Bolsonaro na prisão, Nicolas afirmou que Eduardo não está bem, ao dizer que ele e Michele estão com amnésia, uma vez que ainda não declararam apoio a Flávio Bolsonaro à presidência, o que demonstra a divisão dentro do partido, com troca de farpas frequentes entre os dois. Volto com você. Clima tenso entre os brothers, né, Vera? Será que isso vai até a eleição ou alguém vai jogar o chapéu? Jogar a toalha, né? Jogar o chapéu, jogar o toalha. Tem duas coisas aí que são constantes, né? A briga da Michele Bolsonaro com os filhos do Bolsonaro é algo que permeou todo o governo dele. Teve momentos mais agudos e outros em que ficou mais ali nos bastidores, mas que sempre existiu. Nunca se toleraram. A ausência do Bolsonaro como um ponto de ligação visível ali, né? O fato dele estar preso e, portanto, recolhido e não estar apaziguando os ânimos, ajuda a acirrar esses confrontos. Então, ela já divergiu publicamente do Flávio Bolsonaro. Ela já teve um quiprocó enorme com o Carlos Bolsonaro no passado, que ele ficou proibido de entrar no Alvorada por um tempo, trocou as senhas do pai. Enfim, foi uma coisa bem séria. E agora, nesse fim de semana, ela postou um stories em que ela supostamente estava fazendo uma comida para levar para o Bolsonaro e estava ali fritando umas bananas. E o apelido do Eduardo Bolsonaro, conhecidamente, né, até a própria direita trata assim, é bananinha. Então, ficou ali o recado nada subliminar, não muito sutil, de que se tratava de uma alfinetada, uma garfada, no caso, num dos filhos do ex-presidente. E tem a questão do PL. Todo lugar que o Bolsonaro vai, que seus filhos vão, todo partido, em algum momento tem uma briga por controle da legenda. E o Valdemar Costa Neto, era óbvio que ele não deixaria a família Bolsonaro comandar tudo dentro do PL. O cofre, a chave do cofre sempre ficou com ele. E ele gosta de ter ali a possibilidade de decidir, principalmente sobre chapa de deputado federal. É a coisa que ele mais cuida, porque é dali que vem justamente a perpetuação desse estado em que o partido é o mais lucrativo de todos, justamente porque tem a maior bancada, então ele também tem o maior fundo partidário e o maior tempo de TV.
mas ele também quer ter a possibilidade de decidir as candidaturas ao governo. E aí é que está dando um grande problema, porque o Flávio Bolsonaro passou a querer priorizar candidaturas próprias do PL. E tem alguns estados em que o Valdemar Costa Neto já estava avançado em negociações para alianças com outros partidos. Então, começou a dar um curto-circuito bastante sério nessa relação da família Bolsonaro com o partido. E isso é uma possibilidade aí de crise grave, né? Porque tem todas as definições de candidaturas ao Senado, os próprios Bolsonaro devem ser candidatos a uma série de cargos, então é um ponto de atenção aí. E, paralelamente a isso, enquanto a família Bolsonaro está nesse curto-circuito, tem expectativa por uma nova reunião de Flávio Bolsonaro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com a presença também do Gilberto Kassab, para sacramentar e como é que vai ficar esse tabuleiro político na eleição, né? Eles querem mais uma vez, né, ter do Tarcísio um gesto de apoio ao Flávio Bolsonaro, de lealdade à família Bolsonaro, o enésimo gesto, mas também um gesto de pacificação, porque as coisas ficaram meio atritadas. E nessa conversa, deverão também dialogar sobre a possibilidade de mudança de partido do Tarcísio. Ele é muito resistente a essa ideia de ter de ir para o PL para disputar a reeleição, para ter o apoio da família Bolsonaro. Ele gostaria de permanecer no Republicanos, que é o partido dele. E tem essa grande discussão sobre qual partido vai dar a vice, qual partido vai indicar os candidatos da chapa ao Senado. Então, tem muita negociação para ser feita. E uma ideia aí que surgiu na semana passada, que eu até retratei na minha coluna, começou a ser a do Flávio Bolsonaro recuar um pouco dessa exigência de que os candidatos ao governo sejam do PL, mas desde que os partidos da aliança estejam na sua aliança nacional. Então, é uma negociação extensa, essa que vai ter de ser feita, e eles estão aguardando a volta do Flávio Bolsonaro, que está numa viagem ao exterior, para marcar mais essa conversa com o Tarcísio, principalmente a foto, né? Ali a foto dos dois, apertando a mão, principalmente querem fazer esse gestual.